Continuando então sobre os sujeitos de direito internacional público, nós vimos que Estado e organizações internacionais e intergovernamentais são sujeitos de capacidade plena e com capacidade limitada o indivíduo. Então vamos adentrar entre os sujeitos de direito internacional público e vamos discorrer exaustivamente sobre eles. E o primeiro que nós vamos conversar vai ser o Estado, talvez o principal sujeito de direito internacional público, o mais antigo, o clássico, o que tem maiores atribuições, aquele que exerce com mais atividade, com mais empenho as relações internacionais, que está no cenário jurídico internacional, nessa sociedade internacional, como mais participante, como mais ativo dos sujeitos de direito internacional. Então nós temos que saber que o Estado surge no modelo que nós conhecemos, lá no século XVII, e a partir daí nós podemos falar então que o Estado é aquele indivíduo, né, aquele sujeito que surge para cumprir determinado dever. Qual? Atender o interesse da sociedade que ele representa. E aí nós podemos falar, podemos invocar uma ciência que cuida especialmente com relação a essas obrigações, o nascimento do Estado, para algumas faculdades ou as mais, para quem estudou no período anterior, pode ter estudado a chamada teoria do Estado. Para o que estudaram mais recente, ciência política, ou em algumas faculdades, como a nossa aqui da UFAM, teoria política e constitucional. Mas nós podemos falar que essa ciência política, ou essa teoria política e constitucional, essa teoria do Estado, é uma ciência muito recente. Recente por quê? 400 anos, 500 anos no direito ainda é uma teoria recente. O direito civil é mais antigo, né, porque provém de 2, 3 mil anos. Então, o que tem 500 anos é uma teoria muito recente. Então, quando começa essa ideia de teoria política, né, de ciência política, com Maquiavel principalmente, né, e a própria nomenclatura de Estado, na sua clássica obra O Príncipe. E a partir daí, então, nós podemos fixar quais são os objetivos primordiais do Estado para compreender esse Estado. Então nós temos que fazê-lo muitas vezes num caminho inverso, porque hoje a atividade do Estado é tão extensa e tão complexa, mas nunca foi assim, né? É uma evolução do próprio direito, dessa teoria que vai agregando ao Estado determinadas atividades. Lá no início o Estado tinha muito menos responsabilidade, muito menos operação, muito menos objetivo, e a partir daí nós temos que se agrega a essa figura chamada Estado muitas outras atividades que não lhe pertenciam. Então, o que nós podemos falar hoje é que nós temos um número de estados nessa ordem jurídica internacional, nessa sociedade internacional. Então, alguns autores se referem a mais de 200, outros falam em menos de 200. Então, o número que seria mais tranquilo da gente identificar hoje como o número de estados nessa sociedade internacional é pegar o número de estados que são membros da Organização das Nações Unidas. Mais à frente nós vamos ver que a forma mais fácil de ser reconhecido como Estado é pedir o seu reconhecimento junto à Organização das Nações Unidas. E se esse é o critério, nós poderíamos falar que em números absolutos teriam 193 estados hoje no cenário nessa sociedade internacional. Mas pode até se perguntar, professor, mas a gente vê quando começam as Olimpíadas, entram 250, 240 delegações, então você vai ver que algum estado possui 2 ou 3 delegações. Você vai ver que o Reino Unido, por exemplo, né, dividido, fatiado, entra com várias delegações. Então nós vamos observar que junto à Organização das Nações Unidas hoje são 193 estados. Qualquer número além desse você vai ter que justificar qual é o conceito de Estado que você está dando. Por quê? Porque vai divergir da grande maioria das pessoas que identificam o Estado, e nós vamos ver essa identificação para conceituar Estado. Nós vamos ver que se fixa um critério, o critério mais adotado, e nós vamos estudar daqui a pouco, é o que está previsto na Convenção Pan-Americana de 1933, realizada em Montevidéu, que diz que no seu artigo 1º, para ser considerado Estado, nós precisamos de um povo, que seja um povo homogêneo, fixado dentro de um território, que tenha um governo, esse governo independente, e que tenha capacidade de manter relações internacionais. Então, o Estado, para um conceito que nós vamos adotar, e a grande maioria dos autores adotam, são esses 4 elementos.
povo homogêneo, território delimitado, governo independente e capacidade de manter relações internacionais. E aí, nesse contexto, nós podemos observar que o número de estados se torna mais limitado do que aquele que a própria doutrina reconhece que seja mais do que 193. Então, o Estado tem características próprias. Com esses elementos, nós podemos falar que o Estado ele é um sujeito de direito internacional público. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica internacional. Então, ele tem capacidade para exercer direitos e contrair obrigações no cenário jurídico internacional. O Estado, então, é uma criação, uma ficção jurídica da própria sociedade, do próprio indivíduo, e ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade principal dele? Organizar esse povo dentro do território e manter essas relações internacionais que hoje a sociedade internacional, na sua grande maioria, exerce. Então, nós poderíamos partir por um conceito de Estado, né? E discutir esse conceito. Então, para a gente discutir um conceito de Estado, primeiro nós temos que perguntar o que é, para que ele serve, quais são os seus elementos, qual a sua relação com o direito. E se nós podemos fazer outras e outras perguntas. Então, partindo dessa ideia, o que é um Estado? Eu acho que para a gente identificar o que é Estado, nós precisamos primeiro colocar quais são os seus elementos. E a partir daí a gente construir uma relação desses elementos com esse Estado, os seus objetivos e a sua finalidade. Então, para compreender Estado, nós temos que primeiro partir dos seus elementos. E aí nós podemos falar que depois dos elementos do Estado, nós podemos atribuir a esse Estado determinada finalidade. Para alguns autores, a finalidade é um elemento do Estado. E aí, se a gente tira a finalidade como elemento do Estado, o Estado não deixou de ser Estado por si só, mas ele pode ter uma finalidade diversa daquela para a qual foi criado. Então, nós podemos identificar como finalidade a ideia de finalidade, o bem comum, né, a paz social, os interesses da sociedade, e aí diverge, cada Estado tem a sua própria finalidade. Mas, enfim, a finalidade não é um elemento de Estado, e nós vamos discutir isso mais à frente. Então, o estudo de Estado como uma ciência moderna, nós precisamos então entender que esse conceito não está solidificado, não é um conceito definitivo, não é um conceito que também vai permanecer, ele pode ser mudado a qualquer tempo. E nesse contexto, se nós falarmos que Estado, há um tempo atrás, por exemplo, quando eu estudei, não faz tanto tempo assim, Estado precisava de 3 elementos: povo, governo e território. E hoje a gente observa que se agrega a essa teoria a capacidade de manter relações internacionais. E alguns autores incluem a finalidade, e assim sucessivamente. Então, o conceito de Estado não é um conceito pronto e acabado, que está solidificado, mas ainda sofre interferência, né, da grande maioria da doutrina, e está em construção esse conceito de Estado. E nós vamos ver com essa tecnologia, talvez surjam Estados que não precisem de território, não precisa de um governo, não precisa de determinadas características que nós precisamos hoje. Mas Estado, para ser mais didático, é esse agrupamento humano dentro do território de um Estado, governado por um poder que seja independente e que possa se obrigar internacionalmente. Então, dessa análise, nós podemos estabelecer o que diz no artigo 1º da Convenção Pan-Americana sobre Direitos e Deveres do Estado, realizada em Montevidéu em 1933, que para ser Estado nós precisamos, primeiro, uma população permanente, num território determinado, com um governo e que possa ter capacidade de entrar em relação com os demais Estados. Então, nós precisamos de 4 elementos. E é muito mais fácil você explicar Estado por esses 4 elementos. Por quê? Porque já está previsto em um tratado internacional. Então, é mais simples, é menos complicado de que você precisar evoluir, conjecturar, para incluir elementos ou excluir elementos. Então, os próprios Estados, na Convenção Pan-Americana, em 1933, definiram esses 4 elementos para identificar um Estado nos moldes em que eles vão reconhecer, como sempre, né, a partir daí, exigir esses 4 elementos. Então, o primeiro elemento de um Estado
nós podemos colocar uma população permanente. População aqui é uma comunidade de indivíduos, né? Nós vamos ver que população e povo não tem diferença nenhuma para o direito internacional público, como nação. Então, população, povo, nação não vai ter uma diferença significativa. Mas essa população ela precisa ser adjetivada, precisa de um plus. Então nós precisamos que essa população permanente ela seja homogênea, que ela tenha determinadas características que identifique ela como uma determinada população. Então essa homogeneidade de população diz respeito principalmente à sua identidade, com valores espirituais, históricos, sociais, linguísticos. Então nós, brasileiros, nós identificamos alguns elementos da nossa sociedade que traz valores históricos, culturais ou espirituais. Então, se você estiver aqui no Brasil, nós vamos identificar como, por exemplo, quase todas as cidades do Brasil têm uma avenida chamada Getúlio Vargas, 7 de setembro, né? Qualquer outro valor que identifica aquele nome, a nossa realidade brasileira, aos nossos valores como sociedade brasileira. Então nós temos outros elementos da nossa cultura que identifica como valores próprios de uma sociedade brasileira. Por exemplo, nós temos na cultura determinadas imagens, né, como o boi-bumbá, como o carnaval, como outros elementos que identificam a gente como brasileiro. Nós temos valores, por exemplo, os linguísticos. Nós falamos de norte a sul, leste a oeste, do Iapoque a Chuí. Nós falamos o português. Podemos falar o português com vários sotaques, como por exemplo, verde, porta, né? Podemos falar com um puxado do catarinense ou do nordestino, mas é um português, né? Ou acrescer algumas expressões idiomáticas, como bobo, uai, sou, né? E aí nós estamos sempre falando que estamos conversando o mesmo idioma, o português. Então nós temos certos valores que identificam o indivíduo como homogêneo daquela população, daquele povo. E isso muitas vezes é incentivado pelo próprio Estado. Então nós vamos ver que o indivíduo que estuda no Brasil, ele é alfabetizado na língua portuguesa. Ele estuda determinados livros, como por exemplo, geografia, história do Brasil, né? Ele estuda determinados fatos específicos do Brasil. Por quê? Porque isso faz parte do nosso povo. E nós podemos falar que uma diferenciação entre povo, raça, povo e população traz uma questão meramente de ponto de vista demográfico, né? Ou do ponto de vista de identificação desse povo. Então, dentro do Estado, nós podemos ter um povo que ele pode ser formado, então, pelos seus nacionais, os natos e os naturalizados. Então, se nós formos pegar o que nós falamos como povo, nós vamos estar aí dentro dos brasileiros natos, naturalizados. Então esses são o povo brasileiro. E nós podemos ter a expressão população, que é uma expressão meramente demográfica, quantitativa, não é qualitativa quando nós falamos a povo. Quando nós falamos a povo, então nós estamos falando de qualidade, ser brasileiro nato ou ser brasileiro naturalizado, como está no artigo 12 da Constituição. Quando nós falamos em população, nós estamos falando mais daquilo demograficamente, a quantidade, aquilo que o censo do IBGE faz. Fecha as fronteiras em determinado momento do país e conta quantos nós somos aqui dentro. Então, dentro da população nós teremos o povo, né, brasileiros natos ou naturalizados, os estrangeiros, apátridas e outros que aqui dentro se encontrarem, tá? E então essa noção de Estado, nós podemos falar que é esse conjunto de indivíduos que possuem laços comuns. Em outros países nós vamos ter laços diferentes. Nós brasileiro, quando nós nos encontramos no exterior, na primeira minuto de conversa nós sabemos que o outro indivíduo é brasileiro, até pelas suas essências, pelo seu linguajar, pelo seu sotaque, né?